Blade é um personagem que não se deu muito bem ao longo dos anos, isso é bem claro quando você assiste aos filmes com Wesley Snipes. Por mais que o final da trilogia tenha sido um desastre, o diretor do filme pensou: e se eu fizesse uma série para um canal de TV que ninguém assiste e cagar em cima de muitas coisas que eu mesmo fiz na franquia? Pois é, em 2006 começaram a filmar uma série que continuava a história dos filmes de Blade, mas ignorava quase tudo o que tinha acontecido de relevante ao longo da saga. Ela não parece reconhecer a existência do Frost, dos Reapers, da morte do Drácula ou até mesmo da morte de todos os vampiros. E também não sabemos se a morte do Whistler é canônica pra série, mas fato é que ele foi substituído por esse cara aqui, o Shan. Outra pessoa que foi substituída é Wesley Snipes, por motivos óbvios que você saberia se tivesse visto o meu vídeo sobre Blade Trinity. Aqui, Blade é interpretado por Sticky Fingers, e ele é um dos piores atores que eu já vi na minha tela. Eu sou Anakin, estamos no maravilhoso Cena por Cena e hoje eu vou te contar a história de Blade, a nova geração, enquanto analisamos um pouco do que tem de aceitável e terrível na série. Já aproveita essa pausa para se inscrever, para deixar o like. Você sabe como ajudar, sabe que é tudo rápido, então vamos à série. Aqui vamos acompanhar Blade na sua caçada por uma das 12 casas de vampiros, a casa de Katon, mas eu queria começar deixando claro aqui a minha revolta com o primeiro episódio dessa série. Ele tem 1h30 de duração e o áudio começa bem estourado e eu não entendo como que isso é possível. Começamos com Blade perseguindo esse cara aqui com uma moto dentro de uma instalação, mas esse é o menor dos problemas. Ele luta contra esse vampiro aqui, que tem os dentes mais falsos do mundo e infelizmente isso não melhora ao longo da série. Mas enfim, o que interessa é que Blade manda essa pedrada aqui. You can go. You're kidding, yes? Yes. Agora estamos atrás de Marcus Van Sciver, seja lá quem ele for, mas ele deve ser tipo o Frost de Blade 1. O protagonista vai até uma festa para descobrir mais informações e depois de muita porradaria, cortamos para esta mulher. O nome dela é Krista Starr e ela é uma ex-militar que lutou no Iraque. O irmão dela morreu por se meter demais em negócios de vampiros e tudo mais, e agora ela está investigando a morte dele porque acha tudo muito estranho. Ela encontra um ex-parceiro de seu irmão que tem a mesma tatuagem no pescoço, e se você assistiu os outros vídeos sobre Blade, sabe que ele é um familiar, um vampiro estagiário, assim como seu colega era antes de morrer. Krista vai até esse cara, o professor Marvin Calo, que estuda esses símbolos. Ele fala pra ela que vampiros existem, ela se mete numa emboscada, Blade a salva, e assim como no primeiro filme, ela se junta ao herói e vai ser sua ajudante. Aquele Marcus Van Sciver que Blade tá atrás é um vampirão, líder de vampirinhos e estagiários, e ele abre uma galeria antiga para chamar a atenção de várias pessoas. Krista descobre que foi ele que contratou o policial familiar Boone para matar seu irmão, e tenta meter uma bala na cabeça de Sciver. Acaba que a tentativa de assassinato não dá muito certo. Por toda essa audácia de tentar matar o cara com uma sniper, ela é levada até a casa de Katon, transformada em vampira por transfusão de sangue. Eu nem sabia que isso era possível nesse universo, e ela é transformada pelo loirinho, Marcus Van Sciver. E a sua primeira vítima como vampira é justamente Boone, o cara que tinha matado seu irmão. É então que Blade chega onde eles estão na esperança de ainda conseguir salvar Krista. Ele luta contra várias pessoas, inclusive uma delas é esse cara aqui, o Fritz, que não morre por nada, e eu achei essa cena bem legalzinha até. Blade coloca seu soro antifraquezas no pescoço de Krista enquanto ainda há tempo, e agora ela é informante dele, infiltrada na casa de Katon. No episódio seguinte, vemos que Boone não morreu, mas agora é um vampiro e busca vingança. Voltando à casa de Katon, Krista, nos seus primeiros dias como vampira, tem um pesadelo em que ela mata sua própria mãe. E a atriz da Krista, nesse momento, mostra que a atuação não é a praia dela, sabe? Mas que porra é essa? Enquanto isso, vemos que aquele cara que não morria por nada, o Fritz, ele é um experimento de Sciver. Ele não tem fraqueza contra alho, nem prata, contra a luz do sol, e isso pode ser um problema pra Blade. Os vampiros estão evoluindo. E falando no nosso protagonista, esse ator é ruim, hein? Nossa senhora, é uma competição de quem atua pior, e ele tá ali na liderança junto com a atriz da Krista. A direção da série também não ajuda muito. Outro símbolo de qualidade é que muitas vezes algumas das cenas não têm efeitos sonoros. O áudio realmente não é uma preocupação deles. Voltando à trama principal, acho legal como existe todo um tráfico de cinzas de vampiros. Funciona como uma espécie de que deixa as pessoas temporariamente com poderes. E essa é uma grande preocupação para as casas de vampiros, como a de Katon, porque tem gente matando os vampiros, se aproveitando das cinzas deles.
e acaba também que é uma solução para Blade, já que ele também caça esses bichos. Blade interroga um cara para chegar nos fornecedores, porque eles provavelmente saberiam onde encontrar mais vampiros e tudo mais, mas no meio do caminho precisa de enfrentar de novo aquele cara fortão. Agora, só para contextualizar, tem essa mulher aqui, a Chase, ela é uma vampira do mal, namorada do Skyver. E como Krista foi transformada em vampira, ela obedece às ordens do loirinho e vai numa missão junto de Chase, mas que acaba não dando muito certo. Fritz começa a desobedecer os vampiros, Krista arranca a cabeça dele fora e Chase machuca pra caramba o Blade, mas no fim das contas o Fortão morreu e é isso que importa. Já entendeu como funciona essa dinâmica entre Krista e Blade, né? Muitas vezes eles vão se encontrar estando em lados diferentes, mas eles têm que fazer o quê? Manter as aparências. No início do terceiro episódio tem uma cena que mata uma dúvida minha de como Blade conseguia dinheiro, porque, assim, ele não trabalha, né? Acontece que ele rouba dinheiro das pessoas que ele interroga, mata e tudo mais. Obrigado aí ao roteirista que esclareceu essa dúvida, realmente é a única solução que realmente faz sentido, que eu compro, que é minimamente aceitável. Blade está indo atrás do desenvolvedor do Projeto Aurora, responsável por deixar alguns vampiros fortões, como foi o caso do Fritz. Ele vai até um laboratório abandonado, cheio de aberrações, e por mais que a cena seja até legalzinha, não dá em nada. Ah, e eu falei desse Projeto Aurora, realmente é importante que você decore esse nome, ele vai ser bem importante ao longo da série. Depois de umas investigações, Blade descobre o desenvolvedor do Projeto Aurora, desse soro. Ele é um médico que acaba se matando antes que alguém possa interrogá-lo. E agora as coisas ficaram um pouco mais difíceis, principalmente porque depois de sair da clínica, Blade é atropelado e levado por uns caras que parecem já conhecer o herói há muitos anos. Fugindo um pouco dos dois núcleos principais, do Blade e da Krista, vemos que esse detetive policial do FBI tá atrás de Boone depois do seu desaparecimento. O vampiro tá deixando rastros e pouco a pouco tá sendo rastreado, e acho que, por enquanto, essa é a melhor trama da série, sabe? A mais interessante, pelo menos. Krista e Chase também querem ir atrás de Boone, mas para o encontrar vão até a casa de Lycan, onde podem extrair essa informação a partir de uma suposta conexão entre ele e Krista, tipo um ritual numa piscina de sangue. Falando na nossa vampira, antes dela fazer essa viagem, ela dá uma passada no covil do Blade, descobre que ele foi levado e ajuda Shen, o amigo do herói, a identificar algumas falas na última transmissão dele. Aqui vemos um pouco das novas habilidades dos vampiros. Eles têm uma audição melhor que dos humanos e conseguem ver luz ultravioleta. Não são grandes adições, mas pelo menos a série tentou, né? Inclusive essa parte do ultravioleta é vergonhosa, os vampiros têm que forçar a vista para enxergar coisas invisíveis. Como se isso não bastasse, os efeitos sonoros dessa cena são uma maravilha. Já falei que os efeitos sonoros são ruins, né? Mas vale sempre a pena reforçar. Agora voltamos ao protagonista. Descobrimos que esses caras que levaram Blade foram transformados pelo próprio Daywalker antes dele se tornar o tal caçador de vampiros. O problema é que Blade acabou abandonando esse grupo no passado e agora eles querem entregar o vigilante à casa de Katon para que sejam aceites nessa sociedade de vampiros e não sejam vistos como vagabundos sem afiliação. Shen acaba encontrando o esconderijo dos vampiros que sequestraram seu colega graças à ajuda de Krista, salva-o, Blade dá uma surra em todo mundo e quando Skyver chega na festa, ela já acabou e ele fica revoltadinho. E todo esse grupo só tem uma importância na série: mostrar que existem vampiros que não são afiliados a nenhuma das 12 casas principais. Isso até é interessante, mas não é nem um pouco desenvolvido. Agora vamos à casa de Lycan. Krista começa aquele ritual, entra na piscina de sangue, encontra com o assassino numa espécie de visão e descobre para onde ele está indo, para a casa de Armaia. Contar ao chefe de lá que Skyver está transformando vampiros em vampiros fortões e que isso pode lhes ser útil. Não sei o que o Boone sai ganhando com isso, mas a série precisa andar pra frente de alguma maneira, né? Sinceramente, eu esperava um pouco mais desse ritual. A série faz toda uma construção pra ele e acabou por ser bem decepcionante. Chase e Krista vão atrás de Boone, mas ele consegue fugir, então elas não tiveram sucesso na sua missão. Conhecemos essa menininha aqui, a Charlotte. Ela é uma vampira de nascença, uma puro sangue, e uma das líderes da casa de Katon. Inclusive, ela já deve ter uns 100 anos, 200 anos, por mais que não pareça, e ela quer derrubar as outras casas dos vampiros, deixando Katon a única de pé. Então que descobrimos o verdadeiro objetivo daquele projeto Aurora. Ele é uma espécie de soro que vai fortalecê-la e ajudá-la a derrubar as outras casas de vampiros antes que elas façam o mesmo. Mas a menininha não confia tanto assim em Marcus Skyver para esse projeto. Então manda uma investigadora ficar de olho nele e nas pessoas à sua volta para ter certeza que não vai haver traições. Voltando a Blade, ele descobre que tem uma mulher grávida daquele médico que se matou. O bebê ia nascer um vampiro e seria uma cobaia para os estudos de Skyver na tentativa de formar Daywalkers e fortalecer o Projeto Aurora. Com uma maneira de proteção, a mulher é levada até Berlim, mas Blade descobre, viaja até lá, mata todo mundo, incluindo Chase,
e leva a mulher grávida de lá. Enquanto isso, Krista tenta roubar um dos frascos de Aurora, mas Marcus descobre e revela que aquilo não tá funcionando de verdade, faz parte de um plano maior. Por mais que aquele cara, o Fritz, tenha ficado fortão, em poucos dias ele iria se decompor. Então temos que ver qual é realmente o verdadeiro objetivo de Marcus com tudo isso. No sexto episódio, vemos que Chase sobreviveu àquela explosão, e Skyver manda Krista até Berlim para recuperar a mulher grávida, e olha, é impressionante como eles viajam de um ponto ao outro do mapa num piscar de olhos. É algo que me incomoda um pouco na série, mas felizmente não piora a história. É só um detalhe. Voltando aos Estados Unidos, aquela menininha de 100 anos revela a Skyver que a casa de Armaia já sabe da existência do Projeto Aurora, provavelmente graças a Boone, que, como todos nós sabemos, não está morto. Então que uma reunião é marcada entre a menininha e Marcus com Dominic, o vampirão da casa de Armaia, que revela querer imunidade no meio da guerra que está por surgir, e revela que as informações chegaram a ele por meio desse drogado aqui. Ele é praticamente um figurante, mas também um sobrevivente aos experimentos com as primeiras versões do Aurora. E ele não é forte nem nada, tá? Ele só conseguiu escapar por milagre mesmo. Mas a pergunta é, o que aconteceu com Boone, então? Não sei. Voltamos a Blade, agora ele está em Paris. Crystal o encontra e eles descobrem que aquela mulher grávida não está realmente grávida de um vampiro, mas sim de uma espécie de fluido esquisito, algum tipo de substância que interessa a Marcus. E Crystal vai levar parte desse líquido de volta a ele para entender o que é, como funciona, manter as aparências e tudo mais. Enquanto Blade também fica com uma amostra para decifrar o que é e o que tudo isso significa. Mas seria muito estranho Krista voltar toda bonitinha enquanto Chase voltar completamente destroçada, né? Então Blade faz isso daqui na cara dela. O episódio seguinte é sobre família e memórias. Vemos vários flashbacks de quando Blade era criança e seu nome era Eric Brooks. Ele ficava trancado em casa se alimentando de sangue que seu pai arrumava com uns açougueiros e um policial. Até que um dia, para ajudar Eric Brooks, o especialista em vampiros Abraham Whistler passa pela porta. E é maneiro ver uma versão mais nova do personagem, né? Um dia, o menino Eric foge de casa para procurar por um japonês que ele conhecia, portador da futura espada do Blade, inclusive. E acontece que o menininho encontrou na hora certa. Ele estava sendo assaltado e Eric pula na jugular dos bandidos fazendo som de Rottweiler, porque, como eu já disse, os efeitos sonoros da série são meio limitados, né? E nesse momento, por Eric não saber ainda controlar direito as suas vontades, seus poderes, sua sede de sangue, acaba que muitas pessoas ali morrem. Inclusive seu pai, que havia chegado para pegar seu filho rebelde. Pelo menos isso foi o que o protagonista pensou durante uns 29 anos. Acontece que o pai de Blade na verdade está vivo, sabe-se lá como. E nesse episódio eles se reencontram, mas Blade não quer mais saber de seu pai. E olha, essa cena é uma das que tem a pior atuação que eu já vi na minha vida. You're not my father. Que coisa horrorosa! Saindo desse arco do caçador de vampiros, voltamos a Chris. A mãe dela tinha ficado com leucemia e estava prestes a morrer. Então que ela tem uma ideia. Ela vai morder sua mãe, esperar ela morrer e quando ela acordar como vampira, é só dar o soro anti-fraquezas pra ela. Inclusive ela rouba bastante soro do Blade. Mas enquanto tudo isso acontecia, aquele policial que estava numa investigação braba acabou chegando na família de Krista. Para continuar sua investigação, ele vai até a mãe doente e acaba chegando lá ao mesmo tempo que aquela investigadora da menininha de 100 anos, a Charlotte. Até que o roteiro não tá tão ruim, né? Tudo se conecta, por mais que algumas cenas poderiam ser bem melhor desenvolvidas e outras são completamente desnecessárias. Vocês nem imaginam tudo que eu ignorei na hora de escrever o roteiro desse vídeo, mas esse momento eu achei legalzinho de comentar. Há uma luta entre Krista e a investigadora, até que Krista finalmente a mata, o que é algo que me incomoda um pouco nessa série. Ela é vampira há tão pouco tempo, tão inexperiente e sempre ganha nas lutas de pessoas muito mais velhas que ela. É o poder do roteiro, né? No meio de tudo isso, a mãe doente fugiu. Blade descobre que Krista roubou seu soro e está indo atrás dela, que está indo atrás da mãe, que começa a matar gente, mas todo mundo se encontra. Infelizmente, a mãe de Krista já tinha se transformado há muito tempo e se alimentado bastante para se tornar imune ao soro de Blade. Então Krista a mata, confirmando a sua visão do início da série. Esse episódio acaba por ser completamente inútil, né? Ele até aprofunda um pouco o Blade, por exemplo, mas não avança nem um pouco na trama. Já no episódio seguinte, vemos Marcus e Chase manipulando esse puro sangue aqui. Ele nasceu vampiro e é a primeira vítima de Skyver como prova de que eles não são imortais. Marcus junta o Aurora com aquele líquido bizarro, injeta no cara e mata ele. Esse é o verdadeiro plano, juntar os líquidos bizarros e matar todos os puros sangue para ele dominar o mundo. Ele é esse tipo de vilão, infelizmente. O próximo alvo dele é Dominic, o líder da Casa Armaia, que pelos vistos fez a vida dele um inferno quando ele era humano. Inclusive a gente já tinha visto o Dominic naquela negociação e tudo mais. E fica a dúvida, os puros-sangue não eram mais ou menos imortais? Como alguns deles morrem com tanta facilidade? Enfim, depois de Krista descobrir esse passado entre Dominic e Skyver, ela se apaixona por ele.
e eles se divertem um pouco. No 10º episódio, acompanhamos Blade e seu ajudante Shen numa jornada paralela em que ajudam uma mulher a encontrar sua irmã desaparecida. Ela havia sido sequestrada por um vampiro maluco que se acha uma espécie de anjo. É um episódio bem mais pesado, mas maneirinho. Por mais que seja um filler, o que significa que ele foi feito só pra preencher a série e não avança na história, pelo menos foi divertidinho, né? Assim, parecia um episódio Supernatural. Voltando à série, vemos que Charlotte, aquela menininha lá de 100 anos, ela tava bolando planos com Chase. Mas Chase é fiel a Skyver, conta tudo a seu amado e explodem o avião da Charlotte com ela lá dentro. Mas como é de se imaginar, ela sobrevive à queda e sai por aí matando um monte de gente. Em paralelo, aquele detetive estava avançando nas suas investigações até que finalmente chega até o covil de Blade, que, não muito contente, o recruta para recolher informações nos destroços do avião de Charlotte. Eles começam a trabalhar juntos, enfrentam os vampiros, seguem os rastros de Charlotte e chegam até ela. E infelizmente o detetive morre. Ele era o melhor ator e melhor personagem da série. É uma pena. Mas e a Charlotte? O que acontece com ela quando o Blade a encontra? O Blade mata ela. E até bem rápido, sabe? Último episódio. Marcus constrói uma sala especial para uma reunião em Toronto, que ele chama de conclave. Quando ele se prepara para enganar todos os puros sangue que comandavam a casa de Caton, o seu plano falha. Chase sabotou o plano de seu falso amado, evitando que aquele líquido maluco fosse borrifado na sala e matasse todos os puros sangue. E ela só fez isso por causa daquela reunião que ela teve com Charlotte antes dela virar cinzas. Agora, Chase terá um papel relevante na casa de Caton, enquanto Marcus ficará entregue aos puros sangue, mas peraí, ele não morre ainda. Após algumas dificuldades, Blade e Shen arranjam uma maneira de se infiltrar na casa de Caton. Eles arrancam o olho de um cara e usam ele para abrir várias portas, pegam o líquido esquisito e libertam na sala, concluindo o plano de Marcus. Agora começa a luta final. Blade contra Skyver e Krista contra Chase. Poupando seu tempo, Krista joga Chase de vários andares, pensa que ela morreu, mas ela secretamente sobrevive no final. Marcus foge com Krista, mas sabe que ela tá trabalhando com Blade, que inclusive sobreviveu. Ele e o Shen. E a série acaba assim. Logicamente ela foi cancelada, né? A qualidade era terrível e ninguém assistiu. Se tivesse assistido, também teria sido cancelada. São muitas tramas acontecendo ao mesmo tempo que não dão em nada. É a Krista com a mãe, o detetive investigador, todo aquele caso do Boone é inacabado e tem muitas cenas que eu não contei por realmente não fazer diferença na trama. Muita coisa que é verdadeiramente desinteressante ou abandonada e eu tentei transformar no maior entretenimento possível para vocês. Tem muita coisa que eu cortei, vários furos de roteiro, que são coisas que eu posso reclamar porque poderiam ter sido resolvidas antes da série ter sido cancelada. E sendo mais técnico, a trilha sonora, ela não encaixa com as cenas, o ator do Blade é um péssimo ator, e assim como a maior parte do elenco. A gente nunca mais vê nada relacionado àquele tráfico de cinzas, e não tem nada nessa série que seja tão interessante como o ritual de Blade 1, os Reapers em Blade 2 ou até o Drácula de Blade Trinity, mas tem coisas boas sim. As cenas de luta são legais, algumas delas até nem tem tantos cortes como os filmes, e as coreografias são interessantes. Mas, de novo, algumas cenas só. Os efeitos práticos e de CGI são muito bem feitos até para uma série de TV, por incrível que pareça. Infelizmente, eu sinto que é uma perda de tempo você assistir essa série. Ainda mais se você ficar reparando em detalhes de como a fraqueza dos vampiros é inconsistente ou como a iluminação é uma merda. Se fosse para eu dar uma nota para Blade, a nova geração, seria entre um 2 e um 4. Caso você tenha a oportunidade de assistir, por favor, poupe seu tempo. Você já conhece a história e, sinceramente, não é a série mais fácil de achar. Mas eu quero saber mesmo o que você acha dessa série. Você assistiu, não conhecia? Escreve aqui nos comentários, eu tô muito curioso pra saber a sua opinião. Mas agora que a gente falou sobre todas as produções em live action de Blade, eu acho que tá na hora da gente fazer um ranking, né? Em primeiro lugar, eu coloco Blade 1, com folga, é um clássico, né? Em segundo lugar, eu coloco Blade 2, por ser bem interessante e explorar bem os vampiros. E depois eu acho que vai ter que ser Blade Trinity, a nova geração. Infelizmente, sempre que lança uma coisa nova de Blade, ela é pior do que a anterior. É impressionante. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, deixa o like, compartilhe e faça tudo isso para ajudar o canal a crescer e para esse vídeo chegar a mais pessoas. Se você quiser saber um pouco mais das minhas opiniões sobre filmes e séries, me segue no TikTok, no Letterboxd, tá tudo aqui na tela e na descrição. Caso você faça tudo isso, vai me incentivar a me caracterizar assim para mais personagens e a falar sobre mais filmes aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e tchau!